Exercício da VUNESP. Duas salas, A e B, ambas retangulares, são essas duas salas. Tem dimensões em metros, conforme mostra as figuras. Dimensões, então, a medida da base da altura. Sabendo que as duas salas têm o mesmo perímetro, o que é perímetro? Medida do contorno da figura. Então, eu tenho que somar os lados da figura para obter o perímetro. A pergunta, o perímetro da sala A em metros é? Então, aqui eu tenho duas figuras e eu preciso saber o perímetro delas para saber qual o perímetro da sala A. Eu tenho um dado importante que o perímetro das duas salas são iguais. Elas não têm a mesma medida, elas têm o perímetro igual, a soma dos lados são iguais, certo? Então, partindo de que o perímetro A é igual ao perímetro B. Então, veja bem como que faz esse exercício, que a VUNESP adora esse tipo de problema com duas figuras, tá? Então, o perímetro da figura A, eu tenho lado X mais lado X mais X mais 0,8 representa um lado, mais o outro lado. Como é um retângulo, eu tenho dois lados paralelos e medidas iguais. É igual ao perímetro da figura B. A figura B, um lado mais o outro, mais x mais 0,5, que é um lado, mais x 0,5, que é o outro lado. São dois retângulos diferentes, né? Dimensão diferente, porém de perímetros iguais. Então, eu vou somar esse perímetro. Eu tenho 4x mais 1,6, igual. Perímetro B. Eu tenho 2x mais 8 mais 9, né? Então, mais 9. 4x menos 2x é igual a 9 menos 1,6. 4x menos 2x, 2x. 9 menos 1,6 vai dar 7,4. 7,4, então, 7,4 dividido por 2, se fosse 74 dividido por 2, dá 37, certo? Então, é 3,7. 3,7 é a medida aqui, olha, de x. Ele quer saber o perímetro da figura A. O perímetro da figura A, olha, é esse daqui, olha. 4x mais 1,6 é o perímetro da figura A, certo? Então, no lugar do x, eu vou colocar o 3,7. Vai ficar 4 vezes 3,7 mais 1,6, certo? Então, 4 vezes 3,7 vai dar 14,8 mais 1,6 vai dar 16,4 é o perímetro da figura A, ó, tá? Então, alternativa E. Um exemplo, em um prisma reto de base quadrada com 4 centímetros de aresta e 9 centímetros de altura, foram colocados, olha, 100 centímetros cúbicos de líquido, essa parte colorida, conforme mostra a figura. A altura H, essa altura, em centímetros é quanto? Então, ele quer saber o valor dessa altura. Então, o que eu posso calcular? Eu tenho esse volume, que é 6 centímetros. Volume é a multiplicação de 3 medidas. Eu tenho essa medida, vezes essa medida e vezes essa, olha. Ó, esse pedacinho aqui de altura. Então, eu vou chamar de x, eu não sei quanto que é esse daqui.
tá? Para eu saber quanto que vale esse pedaço, é só subtrair 9 de x. Aí eu vou saber quanto que vale. Então, primeiro eu tenho que descobrir o valor de x. Então, o volume é 100 daquele líquido, de medida vezes medida e vezes x, ó, 3 medidas, que é o volume. Então, 100 é igual a 16x. 100 dividido por 16 é igual a x. 100 dividido por 16. Dá 96, sobra 4. Coloca a vírgula, um zero aqui. Dá 2, 32, 8, 5, certinho, né? Então, x é igual a 6,25. É isso? 5 vezes 6, 30, vão 3, 5, 6, 7, 8. Ai, eu tenho a impressão que fiz alguma coisa errada. 32, é isso mesmo. Então, vamos lá. Então, ele quer saber a altura. Então, o que que eu vou fazer? 9 menos 6,25. Acrescenta zeros aqui. Vai 1, dá 7, vai 1, né? Dá 2. Então, aquela altura, olha, vale 6,72. A soma dos dois dá 9, ó. Então, A é a alternativa B, a altura desse prisma, aquele pedacinho que tá sem o líquido. Terceiro exemplo. Então, nesse terceiro exemplo, não tem a figura. A Unesp, então, às vezes apresenta problema de geometria sem a figura. Então, você tem que fazer a sua figura, né? Para melhor compreensão. Em um reservatório de água no formato de caixa retangular reta, ou seja, de paralelepípedo. Mudou meu negócio aqui. De paralelepípedo retangular reto a 2,7 metros cúbicos de água, o que corresponde a 30% do volume total. Quando a coluna da altura de água atingir 4/5 de sua medida total, a quantidade de água em litros que haverá nesse reservatório será... Então, vamos lá, fazer o desenho. Então, vamos começar desenhando um reservatório de água de forma do paralelepípedo, certo? Que diz lá no enunciado. Então, lá na provinha, você vai ter que fazer o seu desenho rapidamente. Ele tem uma quantidade lá de água de 2,7 metros cúbicos. Então, eu vou desenhar água aqui. Ó, vamos supor que seja aqui, tá? Então, essa quantidade de água, eu vou dizer que é 2,7 metros cúbicos. O que corresponde a 30% do total. Então, corresponde a 30% do total. Quando a coluna da água atingir, coluna da altura da água atingir 4/5, né, de sua medida total. Então, eu vou deixar só um pedacinho aqui subindo. Então, quando ele atingir até aqui, a quantidade de água em litros que haverá nesse reservatório será de... Então, quarto e último exemplo. Para se adequar ao projeto de construção, o terreno retangular ABCD, adquirido por uma incorporadora, foi dividido em duas regiões, olha, tá? Pelo segmento EF. Então, aqui, olha, o segmento dividiu esta figura, esse retângulo. Pelo segmento EF paralelo a ED.
a AD. Então, esse segmento é paralelo a AD e paralelo a BC também, conforme mostra a figura. Sabendo que a razão entre as medidas indicadas por Y, por X e Y é de 5/2, nessa ordem, e que a diagonal DE mede 50 metros. É correto afirmar que o perímetro do terreno ABCD em metros é igual a... Então, eu preciso descobrir, ó, eu sei essa medida, eu preciso descobrir as outras medidas, né? O valor de X e valor de Y para eu calcular o perímetro da figura, certo? Então, pessoal, olha, problemas de geometria inclui razão, medidas de unidades, inclui fração, porcentagem, vai tudo na geometria, tá? Então, aqui, eu tenho que a razão de x para y é 5/2, olha, x é aquela medida, né? E que a diagonal, nessa ordem, que a diagonal DE mede 50 centímetros. A diagonal, ó, né, forma um lado da hipotenusa, né, é a hipotenusa de um triângulo retângulo, que tem um lado X e um lado 3 centímetros, mas eu creio que não vai precisar usar o teorema de Pitágoras, tá bom? Por quê? Eu tenho outro dado aqui. Eu tenho dado que foi dividido as regiões, eu acho que não vou precisar. Se eu sei que... precisaria, mas... considerando os números pitagóricos, lembra? Aqui mede 50, aqui mede 30, aqui mede quanto? Você já sabe o valor de X aqui, hein, gente? Já ensinei os números pitagóricos. 50 é o lado maior do triângulo retângulo, outro mede 30, aqui mede quanto? Mede 40, né? Então, eu não preciso, eu vou ganhar tempo na prova para calcular esse X, eu não preciso fazer. Mas, na dúvida, se você quiser fazer, aplicar o teorema. Mas, então, olha, a razão de X para Y é de 5/2. Gente, então, eu teria que resolver o teorema de Pitágoras para calcular o X, mas eu já sei, pelos números pitagóricos, que X é igual a 40. Agora, eu acho o valor de X, tá? Então, Y é igual, olha, 2 vezes 40 é 80, dividido por 5. Y é igual 80 dividido por 5, vai dar 16, ó. Y vale 16. Se X vale 40 e Y 16, quanto que mede o lado maior do retângulo? Mede 40, mede 56, correto? Né? Então, eu já consigo calcular o perímetro. Olha que fácil. O perímetro é, ó, 2 lados que mede 30, mais o valor de X, se você quiser, que é 40, mais 40, mais o Y, que vale 16. Então, o perímetro é, ó, 60 mais 80 mais 32. Vai dar 14, 17, 172 metros. Alternativa D, ok?